Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe por mais esse momento, essa reunião maravilhosa que todos nós estamos tendo nessa casa de oração e trabalho, desejando que todos nós possamos aproveitar esses momentos felizes, né, que aqui nos encontramos. Hoje, nosso irmão Dr. Luiz vai abordar um tema interessante: estar bem para servir melhor. Então, nós vamos dar início à nossa reunião pedindo para que o nosso irmão Fernando faça a prece de início. Irmãos e amigos, boa noite a todos. Primeiro, agradecendo a Deus a bondade infinita de estarmos todos nós aqui nessa noite, para que possamos sair daqui com mais sabedoria espiritual, com mais conhecimento doutrinário, que é muito importante na vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que Deus ilumine a cada um dos nossos irmãos que não puderam vir a essa casa nessa noite de hoje, aqueles nossos irmãos que estão presos ao leito dos hospitais, dos abrigos, dos asilos, principalmente os nossos irmãos moradores de rua, que são centenas deles, que nós trabalhamos lá, sabendo disso. Então, que Deus os abençoe, que Deus nos ilumine e que saiamos daqui mais fortalecidos que quando aqui nós adentramos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Passa a palavra ao nosso irmão Tauá, para que ele possa dar início aos nossos estudos nessa noite de hoje, com muita serenidade e com muito amor. Que assim seja. Então, agradecidos a Deus mais uma vez pela essa prece maravilhosa, que possamos, em nome de Deus, iniciar a reunião de hoje com a palestra do nosso querido amigo e irmão Dr. Luiz. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus habite em nossos corações, agora e sempre. Vamos trazer um tema para vocês que eu considero relevante, porque ele é profundo, porque ele abrange o tema servir. E nós estamos aqui para servir. Como eu disse, esse tema é de importância grandiosa para todos nós, porque quando nós servimos, nós estamos nos solidarizando, nós estamos nos harmonizando com as necessidades daqueles que estão ao nosso derredor. É importante que nós saiamos do nosso mundo hermético, egoísta, para que possamos alcançar as necessidades do próximo, que são muitas. Para fazer a caridade, não esperemos que batam a nossa porta. Busquemos onde há necessidade. O que significa servir? Renunciar, doar, amparar, dedicar, solidarizar. Entre outras virtudes, que são muitas, que se envolvem nesse contexto, que redundam no amor e na caridade. Esse é o propósito de nós existirmos, servir, porque a necessidade é grande e nós gostamos de ser servidos também, precisamos. Aqui temos em João, capítulo 13, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Sem isto, nós não evoluiremos nunca, porque somos espíritos milenares, com equívocos do passado incrustados no nosso íntimo, e é preciso que façamos essa lapidação para que possamos nos inserir na sociedade, não para tirar proveito dela, mas para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver. Uma frase de Mahatma Gandhi que diz toda a verdade. Nós não podemos ser inúteis para o nosso próximo.
A solidariedade é necessária, porque o homem é um ser social, ele não vive sozinho. E nós precisamos muito que nos ajudem também. Ninguém evolui sozinho. Precisamos uns dos outros. Aqui nós temos um exemplo sublime. Maria de Nazaré, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está aí, um exemplo divino. Se colocou à disposição do Pai, se entregou para servir. Servir confiando, porque tinha Jesus para chegar e ela tinha a crença naquele Deus de bondade. E foi essa a resposta que ela deu. Começamos aqui por a Mãe Sublime, dando esse exemplo de servir. Aqui temos outro exemplo do bom samaritano. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou. Está aqui em Lucas. Olha aqui outro exemplo de servir. Isso aqui é caridade. O amor é um sentimento, a caridade é atitude. E o bom samaritano teve a atitude. Passou o sacerdote, passou um outro lá e viu aquela criatura assaltada, machucada, não deu o menor valor. Bom samaritano parou a sua viagem, deu assistência a essa criatura. Isto é servir, isso é amar, isso é caridade. Sejamos a extensão das mãos de Deus. A solidariedade é o caminho sem solidão. Quem é solidário não é solitário. E observemos nas calamidades que acontecem a toda hora, como a dor une as criaturas, como o mundo se dá as mãos na hora da dor, mas o mundo não busca evitar a dor. É preciso que a dor chegue com sua intensidade maior para que nós aprendamos a lição. E nem todos aprendem. A pandemia foi uma lição, mas o mundo ainda continua da forma que a gente ainda vê nos dias de hoje. O termo bem-estar aparece pela primeira vez no século XVI para designar a satisfação de necessidades físicas, enquanto que no século XVIII ele refere-se à situação material que permite satisfazer as necessidades da existência. Porque o tema é estar bem para servir melhor, é porque nós só damos o que temos. Não podemos admitir que alguém com estado d'alma rancoroso, raivoso, com perseguição, com ódio, tenha condições de servir a ninguém. O seu campo mental, o seu interior está fustigado pelo mal, pela energia densa, e ele não tem como passar o bem para ninguém, porque precisamos estar bem conosco mesmo. Conceito de bem-estar. Pode-se dizer que bem-estar significa saúde, no seu sentido mais amplo, da maneira ativa e em todos os seus aspectos. Aqui restringe a saúde física, mas o bem-estar se amplia, vai muito mais além do que somente a saúde física. Conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Está físico, mental e social, também espiritual, que hoje já se admite e se aceita o bem-estar espiritual. É aquele bem-estar que a gente não pode descrever para ninguém. A gente sente, mas não sabe dizer como, o que é que acontece. E quando nós ajudamos, quando fazemos a caridade, nós sentimos, parece que, uma chama divina que nos envolve e nos deixa com aquela felicidade que eu chamaria até de paz interior.
Direito social inerente à condição de cidadania, que deve ser assegurado sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconômica. A saúde é, assim, apresentada como um valor coletivo, um bem de todos. Esta é a verdadeira saúde. Mas, infelizmente, no dia a dia, não vemos isso. O que nós observamos é totalmente diferente do que deveria ser. É porque as imperfeições do homem ainda estão de tamanha grandeza que vivemos ainda nesta grosseria de termos uma saúde precária, uma assistência precária. Mas não só aqui. Podemos definir saúde como sendo o pleno estado de realização e satisfação do ser humano no âmbito biopsíquico, sócio-espiritual. Esta é a identidade do termo saúde. Nós temos que ter essa saúde interior para que o nosso corpo exterior não padeça com as mazelas da alma, que todos nós somos enfermos da alma. A felicidade é o único objetivo do homem. E se para ser feliz é preciso fazer o bem ao outro, então o homem é um ser social e precisamente um ser político. Aristóteles, aquilo que eu disse, nós somos uma unidade, espírito, mas somos uma coletividade chamada sociedade. A nossa individualidade não se perde quando nos aglomeramos na sociedade, mas nós contribuímos e recebemos as influências também da sociedade. É um intercâmbio de duas vias. Nós contribuímos e recebemos também influências. Aqui nós temos a identidade social. Como seres humanos, temos uma vida de relação por sermos sociais. Porém, nossa individualidade não se perde na troca de experiências com os nossos semelhantes. O arquétipo, que é o padrão original da personalidade, índole, tendências e gostos, permanece. Nós permanecemos com as nossas raízes. É por isso que, quando nascemos, a família tem a obrigação de nos conduzir para o bom caminho, que nós nascemos com as índoles, com as preferências marcadas pelo passado e na prática dos equívocos. Vamos fazer aquilo que já sabemos, só que estamos aqui para progredir. Se fazemos alguma coisa boa, estamos aqui para melhorar. E algo de ruim, estamos aqui para extirpar e para praticar o bem. Esses relacionamentos integram o nosso processo evolutivo, dando-nos a oportunidade da convivência em clima de fraternidade, onde o amparo mútuo evidenciará o nosso crescimento. Aqui está, fraternidade, crescimento, amparo mútuo. Nós temos que nos dar as mãos. Somos mais fortes unidos e não divididos. Mas a ignorância do ser humano ainda está gritante, a ponto de não se valorizar o nosso semelhante. Mas, na hora da dor, nós vamos nos lembrar que existe alguém para nos amparar. Mas por que esperar a dor se nós temos a consciência de que é necessário essa convivência fraterna? Por mais tortuosos que sejam os caminhos, um dia todos estarão alinhados na direção de Deus. Os caminhos são vários, os atalhos, cada um com o seu, mas chegaremos todos à angelitude, porque a direção de Deus não nos faltará. Vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa intenção de progredir e chegar. É um papel pessoal. Ninguém faz por nós. A nossa identidade espiritual, onde é que ela está? Alguém diz? Nós temos uma identidade espiritual também.
na nossa consciência. A nossa identidade espiritual é na nossa consciência, onde está a lei divina. Essa é a identidade do espírito. O bem-estar físico é a condição global do corpo em relação a patologias e ao vigor físico, ou seja, é a ausência de doenças associada a um bom funcionamento do metabolismo. Isto, do ponto de vista orgânico, é quando nós estamos sem nenhuma dor, sem nenhum padecimento, então estamos fisicamente bem. Não quer dizer que interiormente não esteja sendo processado um quadro patológico. Exemplo, hipertensão é uma doença sutil. Muita gente não sente nada e ela vai vagarosamente, ardilosamente, de repente tem uma dor de cabeça forte e é um quadro hipertensivo agudo. Então, pode ser que a nossa aparência física demonstre uma vitalidade que na realidade não a temos. É por isso que é necessário fazermos sempre exames preventivos para detectarmos no início algum processo patológico. Aqui está um exemplo do bem-estar, prática de exercícios, atividade física. Isso favorece ao bem-estar físico. Saúde na visão espírita. É sabido que o espírito é que se encontra enfermo. Os acontecimentos no corpo físico são reflexos do desequilíbrio perispírito. São as mazelas da alma que recrudescem no nosso corpo físico. Como eu disse na palestra anterior, Emmanuel disse que é uma desagregação celular. A célula começa a sentir-se enferma e começa a trabalhar de forma irregular. No capítulo Receituário Oportuno, do livro Escutando os Sentimentos, de Vanderlei Oliveira e Hermance Dufour, nos diz ser necessário ingerir 3 medicações com frequência. Acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar. É o amor a si, é a autoestima, mas não é se ficar contente com o que tem, é aceitar e procurar melhorar. Porque nós, o que nos interessa é o que nós somos, não o que nós temos. Mas, por termos algumas necessidades, devemos lutar para conquistá-las, desde que sejam justas, honestas, legítimas, busquemos. Porque Deus não quer nenhuma acomodação. Nós estamos aqui para trabalhar. E só se progride quando se trabalha. Parar de encontrar motivos externos para suas dores, encontrando-lhes as causas íntimas. Dentro de cada um está a cura para todos os seus males. É a tal reforma íntima, aquele trabalho, aquela contenda interior que todos nós temos, instigados pelas influências negativas para permanecermos no erro e impulsionados pelos bons espíritos para procurarmos galgar degraus evolutivos com a mente elevada para Deus. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar ser feliz ainda em vida. Felicidade resulta da habilidade de consolidar o sentido da vida a partir do olhar de impermanência. Importante isto, porque nós nos vinculamos muito aos fatos e padecemos muito com as ocorrências da vida, mas não nos apercebemos de que nada é permanente. Aqui está. Há um conceito no budismo de impermanência. Nada é permanente a não ser a própria impermanência das coisas. Nós temos aqui a metamorfose da larva, a lagarta, a polpa e a borboleta. Tudo é cíclico na vida. E nós não podemos nos ater
em alguma situação constrangedora, como se fosse o fim do mundo. Aí entra a inteligência emocional, e nós registrarmos os acontecimentos, depurarmos aquilo que vale a pena valorizar, mas não se envolver e ficar abaixo do desafio. Isso chama-se inteligência emocional. Saber direcionar através do crivo, do filtro, raciocínio lógico para a atitude que deve tomar para aquela situação. Bem-estar social, também chamado de qualidade de vida, é usado para designar o bem-estar de uma sociedade no seu conjunto, englobando a riqueza monetária e o acesso a bens e serviços, mas também o seu grau de liberdade, prazer, inovação e saúde ambiental. Observe que até o ambiente nos envolve na questão do bem-estar. Quem vive nas portas de um lixão pode ter um bem-estar, pode ter uma saúde. Só o visual já entristece. E quantas situações dessas existem no mundo? Como é difícil, né? Ao longo da vida, o ser humano se depara com diferentes necessidades, sendo que cada uma delas influencia diretamente em sua motivação e no seu nível de realização. Então, temos fatos que nos constrangem, nos abatem, e se não formos fortes, nos deprimimos. E aí o caminho não é bom. A depressão, vem a obsessão, a falta de autoestima, e daí as consequências vão aumentando a cada dia. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, as necessidades fisiológicas são as necessidades básicas do ser humano. Ao alcançá-las, ele consegue avançar para o alcance das necessidades de segurança e assim sucessivamente até atingir as necessidades de autorrealização. Veja bem, isso é uma escala de conquistas que nós vamos aos poucos adquirindo. Faz parte do nosso esforço evolutivo. Maslow afirma ainda que o indivíduo rege sua vida segundo as suas necessidades, assim divididas: fisiológicas, ar, água, comida, exercício, repouso e saúde; segurança, abrigo, estabilidade; social, se sentir querido, pertencer a um grupo, ser incluso; estima, poder, reconhecimento, prestígio e autoestima; autorrealização, desenvolvimento, criatividade, autonomia, realização. Eu destaquei social para mostrar a importância nossa individualmente e nossa coletivamente na sociedade. Se nós não estivermos bem na sociedade, nós estamos inseridos. A nossa autoestima não estará bem. Então, é um conjunto de sentimentos que nós vamos ter que vão desencadear otimismo, condições de progresso ou não, estagnação. Aqui está: necessidades básicas, segurança, sociais, estima, autorrealização. Veja que é uma escala. Mas aqui tem algo novo, a modernidade nos trouxe. Isso aqui já é necessidade básica. A internet. Quando chegamos na casa de alguém, não pedimos água, pergunta qual é o Wi-Fi para poder se comunicar. Então, isso são coisas da modernidade, né? Bem-estar mental é o equilíbrio emocional entre o interno e as vivências externas, ou seja, é estar bem consigo e com os outros, aceitar as exigências da vida, saber lidar com todos os tipos de emoções, vivendo a vida na sua plenitude, respeitando o legal e o outro. Então, veja a complexidade para o bem-estar mental. É preciso que nós tenhamos uma reflexão muito grande para observar o nosso papel na sociedade como indivíduo, o nosso papel como inserido no meio coletivo.
e estar bem conosco. Por isso que o tema é estar bem para servir melhor. Temos que estar bem. Plenitude interior. Bem-estar espiritual. O Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto realizaram estudos envolvendo 439 pessoas entre 16 e 71 anos. Veja a largura das idades. Evidenciando a importância do bem-estar espiritual para o bem-estar geral do ser humano. Já existe, na Faculdade de Medicina, a cadeira de espiritualidade. Está provado que a prece alivia, ajuda a recuperação. Porque é o alimento da alma, é a prece. Fischer, um dos trabalhadores, sintetiza e conceitua o bem-estar espiritual como uma forma de estar dinâmica que se reflete na qualidade de relações que o indivíduo estabelece em 4 domínios da existência humana, isto é, consigo próprio, com os outros, com o ambiente e com algo ou alguém que transcende o domínio humano. Estar bem com Deus, conectar-se com Deus, conhecer Deus. Como vamos conhecer Deus? Só no sentimento. Não é palpável, não é tangível, mas nós podemos sentir a grandeza. Isso aqui foi Psicologia, Saúde e Doenças, de Maria Gouveia, esse trabalho. Aqui chegamos no nosso tempo, inexorável tempo. Ele passa e não volta. Ou realizamos, ou o trem da vida passou. Família, trabalho, estudo, saúde, lazer, são esses pilares que tomam conta do nosso tempo. Todos nós estamos inseridos nessas necessidades. Um dia tem 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos. Mesmo assim, nós somos escravos do tempo. Com tanto tempo e ninguém tem tempo. Quem de nós já disse, eu estou sem tempo, eu não tenho como fazer. Dizem que tempo é prioridade, é questão de escolha, mas o fato é que nós estamos envolvidos nesse contexto. E aí perguntamos, quanto tempo disponibilizamos para falar com Deus? Com 86.400 segundos, será que a gente separa 10 minutinhos para Deus? Cada um pensar. É. Ninguém se lembra de nada. Exato. É. É o material. Eu sempre digo que o melhor lugar para o homem se modificar é um leito de hospital. Porque ali ele pode ter a riqueza que tiver, ele só tem médico, enfermeiro e máquina. Fora isso, aí é que ele vai se lembrar de Deus. Mas tem uns que passam na quase morte e voltam, às vezes, até pior. Acontece. A busca da plenitude constitui a meta essencial da consciência lúcida, que descobriu os valores reais da vida e superou os equívocos do ego no processo da evolução do ser espiritual. Isso é de Divaldo Franco. Consciência lúcida. É isso que nós precisamos ter. Parar, pensar, refletir, esfriar. E nós vivemos na agitação, na turbulência, mas não nos preocupamos no transcendental, que é a verdadeira vida, a transcendental. A consciência seleciona as necessidades reais, das quais são utópicas, abrindo espaços à realização interior, que induz ao amor como meio especial de alcançar a plenitude. Como eu falei no início, o amor e a caridade. Quem vivencia isto está plantando a semente da plenitude espiritual.
o seu bem-estar íntimo que vai refletir, como disse Jesus, que brilha a vossa luz. É nesse estado que nossa luz vai brilhar e vai ajudar os outros também. Cuidamos do corpo a partir da alimentação, que é imprescindível para a nossa sobrevivência. Fazemos também, periodicamente, check-up como medida preventiva, assim de avaliarmos nossas condições de saúde. Isso hoje já é uma rotina, é um progresso. E há 60, 70 anos atrás não se cuidava da saúde como hoje. Mas, anualmente, fazemos esses exames físicos, laboratoriais, para nos habilitarmos a prosseguir vivos. Igualmente, realizamos upgrade em nossos computadores e celulares, que nos deixa atualizados do ponto de vista tecnológico e, obviamente, melhorando o desempenho da máquina. Isso faz parte do dia a dia. É quase até prioridade para muita gente. Restou o nosso eu praticamente esquecido por nós mesmos. Quem de nós se preocupa em fazer essa revisão espiritual para aquilatar a nossa condição como seres humanos para servirmos ao próximo? Aí o egoísmo é que predomina. A prepotência, o egoísmo, o orgulho, a indiferença. Nosso estado vibracional. Essa é a grande importância que hoje em dia nós temos conhecimento. O que será que você está atraindo para a sua vida com a frequência da sua energia mental? O que é que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos? Atraindo o quê? Que tipo de energia? É preciso saber que nossa energia se espraia pelo cosmos. Nós somos energia e não se perde no caminho, ela se espraia, se espalha. E nós, quando pensamos no bem, atraímos os irmãos de boa vontade, os irmãos que nos auxiliam, nos influenciam positivamente. Mas quando pensamos na vingança, no ódio, no rancor, vamos atrair o oposto. Você sabia que modificar alguns hábitos corriqueiros pode facilitar o seu dia a dia, atraindo situações e pessoas com o mesmo tipo de energia que você tem e, principalmente, afastar situações que você não quer na sua vida? Então, a gente pode, em síntese, dizer que tudo depende de nós. Nosso pensamento não depende de ninguém. Ninguém vai nos impedir de pensar. Nós é que escolhemos as nossas companhias mentais como as companhias físicas. Ninguém sai para jantar, almoçar com o inimigo, você não escolhe. Seu campo mental vai atrair aqueles que você escolhe, porque vão ter afinidade. Você energiza tudo aquilo que dá atenção, Deepak Chopra, médico indiano. Então, como o nosso pensamento é forte, é potente, nós precisamos ter consciência disto. O pensamento é a base de tudo que nós fazemos. As nossas atitudes vêm deles. Três verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir e cooperar. Aprender faz parte da nossa trajetória. Estamos aqui para evoluir. Só evoluímos aprendendo, reciclando o que já sabemos para melhor. Servir, é como eu estou dizendo, quando servimos, o nosso bem-estar interior se exalta e nós vamos valorizar essa exaltação e nossas células orgânicas vão receber energias boas para nosso corpo funcionar bem. E cooperar, porque ninguém vive só. Todos nós precisamos de alguém. A partir do nascimento. Quando nascemos, se ninguém nos acudir, ficamos no caminho. Eu digo que é o primeiro ato político do ser humano, é o nascer. Ele chora, ou me dá a chupeta, ou a mamadeira, ou eu não me calo. É o ser político a partir do nascimento.
e um ser social, porque precisa de alguém para acudir. Isso foi Chico Xavier que disse. Quem quiser ser líder deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus. O exemplo que nós temos de servir sem nada querer. Sacrificou-se por nós. Veio trazer o Deus do amor para tirar, digamos assim, da consciência daquele povo o Deus da guerra, o politeísmo, os deuses de toda a ordem. Então ele veio contrariar uma realidade social da época e terminou sendo sacrificado, porque ele não iria bom da realidade que ele conhecia e deixou a lição para nós. Estar bem, relaxar, técnicas de respiração, ouvir música, pintar, uma boa leitura, praticar yoga, atividade física, meditar e orar. Isto chama-se alimento da alma. Coisas que nos gratificam interiormente e não o que a televisão hoje nos mostra, que é puramente violência. E nada mais. Nada mais. Isso é higiene mental. Administrar desafios, cada um com sua dimensão. Não crie problemas onde não existe. Avalie se o desafio se prolongará e não superestime. É aí que entra a inteligência emocional. Chega ao fato, chega à ocorrência, temos que ter frieza para analisar e direcionar as atitudes. E não nos envolvermos como que o mundo vai se acabar. Mas isso é prática comum de muitos, porque faltou a paciência, que é o caminho da sabedoria. Se diz muito, tome conta até 10, tome um copinho d'água, vá dormir que amanhã você tem a solução. É isso, é dar um freio no automatismo mental que nós temos, esfriar para poder ter a intuição benéfica para se sair melhor daquela situação. Eleja prioridades. Pensamentos. Jamais alimente pensamentos negativos, nem lembranças que não sejam edificantes. Seja sempre otimista. Viva o presente, que amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade. Isso é sabedoria. Esse é o nosso lixo mental. Quem vai tirar somos nós. Ninguém vem fazer essa limpeza. Não há diarista para nosso lixo mental. É de nossa propriedade. Sentimentos negativos. Afaste-se do egoísmo, orgulho, rancor, ódio, inveja, culpa e demais imperfeições. Isto não leva a nada. Simplesmente a nada. Reveja os seus sentimentos. Organize o seu mundo. Descarte o que sobrar. Quanto mais limpo o seu entorno, menos caótico será o seu ambiente. O ambiente interfere muito no bem-estar. É preciso que nós tenhamos um ambiente que nos dê satisfação de estar ali. E não no meio de um amontoado de papéis, aquela desordem física que existe. Pode parecer que isso nada vale, mas vale. O ambiente tem que ser receptivo para nós nos sentirmos bem, a interagirmos com o ambiente com satisfação e não se reclamando. Busque a cada dia sua melhora. Aqui está. Como eu disse antes, o tempo é inexorável e nós somos escravos do tempo, né? Reduz a velocidade. A pressa dispara nossas emoções e solapa o nosso equilíbrio mental. Acabei de dizer. Atitude assodada, que nós somos seres reagentes.
Nós precisamos parar e pensar. Algo que nos acontece, a gente está com a resposta na ponta da língua, a atitude é imediata. E nisso tudo vai uma coisa chamada insensatez. Não parou para pensar, depois diz, eita, por que foi que eu fiz isso? O trem já passou. A pressa é impulso. A paciência é reflexão. É importante que nós tenhamos essa disciplina. Pode ser difícil, porque nosso costume é outro, mas estamos aqui para nos modificarmos, nos melhorarmos. E se não sairmos desse ambiente, dessa teia de aranha com tantas imperfeições, não saímos do lugar. Vamos voltar para fazer a lição novamente. Isso depende do esforço de cada um. E nós temos competência para isso. É só querer. Exatamente. Pensa, ninguém acha sem pensar, não. E a propósito, o pedido de perdão, conforme nosso irmão falou, é um ato de coragem. Perdão não é para qualquer um. É preciso ter coragem, porque tem que haver humildade. A arrogância, a prepotência, o orgulho vai por terra para aquele que pede perdão de coração. E é preciso ter muita coragem para isso. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Olha aqui, o pensamento sendo oração, olha o poder da nossa mente. Para orar não precisa falar não, basta pensar. E chega. Eu diria que lá no mundo celestial existe um Wi-Fi potente que capta tudo que a gente quer. E tudo que a gente não deve fazer também é captado. Esse aqui foi Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, o Joana de Ângeles. Como poderemos ajudar a tantos que precisam sem antes termos condições emocionais e vibrações positivas para essa tarefa tão nobre? Olha aí, que nós precisamos estar bem para servir melhor. É o estado da alma. É essa purificação que é lenta, mas ela é progressiva, ela acontece. É preciso que tenhamos coragem, paciência, vontade para vencermos esses desafios. Essa criança está pensando, se está sorrindo, deve estar feliz, não é? Ela está com algum pensamento auspicioso para ela. Esta aqui está ajudando, está sendo solidário. E esta aqui está rindo da vida, né? Felicidade, não é? Tão bom que a vida fosse assim, né? Então, o que é que eu posso dizer? Pense no bem, pratique o bem, que a vida vai bem. Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Veja que frase. Ninguém sabe o dia da manhã. André Luiz. Marcante isso que ele diz. Verdadeiro, puramente verdadeiro. A natureza nos ensina. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas, está aqui. Veja aí, a natureza nos ensinando a ser solidário. E o homem com tanta inteligência já está pelo cosmo viajando, praticando guerras. Veja bem, a sabedoria da natureza. Quem foi que ensinou? Ninguém ensinou.
Temos compromissos assumidos com espíritos que nós prejudicamos em vidas passadas. Como nós não sabemos a quem prejudicamos, ajudemos a todos que possamos. No meio deles vem alguém que a gente pode ter prejudicado e vamos nos redimir daquele insucesso, daquela coisa ruim que fizemos. Vamos ajudar sem distinção de classe, de raça, de cor. Então, o papel do ser humano é este, é ser solidário. Ah, exato. É. Pronto. Ficamos no mesmo lar para apararmos as arestas do passado. Não é por acaso. O Papa Francisco disse uma frase, é uma frase espírita, eu acho. Ninguém nasce onde quer, e sim onde deve evoluir, ou precisa evoluir. A gente nasce onde tem que ser, por necessidade, ou para ajudar, ou para se reciclar, para aprender. Porque Deus não faz nada sem um objetivo. Se a inteligência suprema não poderia fazer nada arriscando. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Nós somos donos dos nossos destinos. Nosso caminho nós é que construímos. Os espinhos e os obstáculos nós é que colocamos. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Já que somos espíritos, vamos ver os espíritos no plano superior, o que é que os faz felizes. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Esse é o nosso caminho. Nós chegaremos lá, mas ninguém vai puxar a gente pelo braço. Nós recebemos puxões de orelha que a vida nos traz, mas o esforço, a vontade de caminhar é nosso. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Aqui eu posso dizer que eles, além de felizes, eles têm a paz. Que Jesus não prometeu felicidade para ninguém. Eu vos dou a minha paz, que é algo muito mais sublime do que a felicidade. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Está aqui em Mateus. O Jesus deu o exemplo de servir. Será o nosso modelo, o nosso guia. Nós já temos o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só nos falta caminhar nessa trilha que ele nos deixou. Paz e luz. Uma boa noite. Bem, gente, a gente se lembra daquela frase de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, vê a importância do bem. O Espírito disse para mim uma vez: nós somos livres para pensar e agir, porém a moral deve vir à frente como guardiã do nosso ser eterno. Então, tudo que a doutrina espírita vem nos ensinando, esse banquete espiritual que nós aprendemos hoje, nós colocamos em prática, vamos conseguir melhorar realmente, vamos estar bem. E que Deus ajude cada um de nós. Agradecemos ao nosso querido amigo pela explanação tão bela sobre a necessidade que a gente tem de conhecer a verdade, né? Então, vamos pedir à nossa querida amiga Márcia para que ela possa fazer a prece final do trabalho da noite de hoje. Senhor da vida, Mestre Jesus, Maria Santíssima e mentores desse caminhando para Jesus. Agradecemos por essa noite
mais uma noite que tivemos a oportunidade de estar aqui, aprendendo e reaprendendo, elevando sempre o pensamento para aqueles irmãos que estão em desequilíbrio físico, emocional, espiritual, pedindo ao nosso protetor Ismael, protetor do Brasil, muita proteção para o nosso Brasil, pedindo a Mestre Jesus, que é o governador do planeta, por aqueles países que estão em guerra, que a gente tem acompanhado pela mídia diariamente, aquele horror que está acontecendo na Ucrânia e lá em Israel. Imagine que energia negativa não está ali naqueles dois espaços geográficos. Então, nós aqui, com o nosso conhecimento que temos da doutrina, podemos vibrar, mentalizar pensamentos de paz, de luz, para que aquela região termine com esse sofrimento tão grande. E, como foi dito, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Então, nós não sabemos, somos ainda muito pequenos para entender. Sabemos, sim, da maldade humana, do livre-arbítrio do homem, que pratica o mal, que não segue o caminho do bem. Mas a gente está aqui para não só pedir pelos nossos familiares, pelos irmãos que estão em tratamento, pelos irmãos desencarnados que estiveram aqui, muito mais do que o que nós estamos aqui presentes fisicamente. Obrigada, Jesus, que possamos ter uma semana de paz, que ao sairmos daqui, da sala de passe, possamos estar mais fortalecidos, mais equilibrados nas nossas energias. Muita paz e vamos pedir para o nosso irmão encerrar a primeira parte da reunião, dos trabalhos, em nome de Deus. Então, em nome de Deus, em nome dos mentores espirituais que nos protegem, nós pedimos permissão para dar por finalizada a primeira parte da nossa reunião, que todos nós fiquemos tranquilos, aguardando agora o passo. Muita paz.